Como vai? Tudo bem? Estamos aqui com o professor Virgílio Cacheta Reis, da Universidade de Brasília, que vai analisar com a gente uma foto que trata de um momento muito importante na história do Brasil, que é o embarque dos pracinhas. Pracinhas vem da expressão militar sentar praça. Professor, como vai? Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Aterro do Flamengo, os pracinhas se despedindo da população brasileira, e principalmente das normalistas, né? Cinto na cintura, literalmente cinto na cintura, então ela lá se despedindo dos pracinhas. É um momento de muita importância e também de contradição, né? O envio de uma tropa para lutar contra a extrema-direita, tendo o Brasil um regime também de extrema-direita, ainda, né, que não similar ao da Alemanha, mas um regime que, pelo autoritarismo, se identificava, né, com a Itália, por exemplo, Portugal, Espanha, Romênia, né? Então, uma contradição que vai contribuir para acelerar a queda do regime de Getúlio Vargas em 1945. Né? Professor, a gente volta a Getúlio Vargas, mas houve dificuldade do governo federal em selecionar jovens para a incorporação às Forças Armadas. A população, principalmente do Norte e do Nordeste, naquela época, era tomada de problemas de dentição, subnutrição, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras. Estimava-se no início que o Brasil enviaria 100 mil militares para o campo de batalha, mas as dificuldades fizeram que nós não passássemos de 25 mil. E inicialmente eles imaginavam que eles iam combater no norte da África, talvez lutar contra o general Rommel, mas acabaram indo para a Itália e eles mesmos não sabiam para onde iam. Quais eram as ideias de Getúlio Vargas, voltando então ao presidente de então, ao enviar essa tropa a participar da campanha da Segunda Guerra? Houve uma insistência da parte do Brasil com relação aos Estados Unidos, que não queriam o envio de tropas do Brasil. Eles consideravam que demoraria a treinar as tropas, que elas não teriam o mesmo grau de eficiência. Mas havia uma insistência também das Forças Armadas no sentido de modernizar. Até porque o Exército Brasileiro vivia no remanescente da missão francesa da década de 20. Isso. Inclusive o maquinário também poderia se dizer, entre aspas, um maquinário vencido. Isso, desatualizado. A França vai influenciar o Brasil, a Alemanha vai influenciar o Chile, a Bolívia. E depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos passam a ser grande influência. Mas talvez pelas objeções que os Estados Unidos faziam, o processo seletivo brasileiro era mais exigente do que o norte-americano. A altura dos soldados brasileiros, mínima, era maior que a dos americanos. O número de dentes, né, era maior do que o dos soldados americanos. Isso foi possível também porque foi um número reduzido. Enquanto nós enviamos pouco mais de 25 mil, os americanos chegaram a quase 10 milhões. Então, o rigor do processo norte-americano era menor. E uma outra dificuldade, né? O Brasil não teve condições de equipar adequadamente, né, com armamento mais sofisticado, mais moderno, os soldados, né, que quando chegam à Itália, inclusive, em função até da diferença de uniforme, não sei se de propósito ou não, como uma forma de tentar reduzir o moral das tropas brasileiras, eles vão receber, às vezes, uniformes maiores. De modo que a apresentação não seria, digamos, tão elegante quanto os soldados dos outros países, né? Mas os soldados brasileiros atuaram com bravura, tiveram
perdas relativamente altas, né? As tropas tiveram perdas, né? Ao todo, professor, morreram 460 homens da FEB na Itália, quase 3.000 foram feridos em combate ou sofreram acidentes e também morreram 22 pilotos da FAB. Sim, foi, quer dizer, um número razoável, até porque alguns vão voltar com problemas físicos, né? Ou psicológicos, e na época também nos Estados Unidos, né? E no Brasil não se vai ter a devida atenção, o devido zelo, né? Os Estados Unidos têm um departamento que é equiparado a ministério para tratar de assuntos veteranos, e o Brasil não fez isso, né? Então, muitos pracinhas não vão conseguir, digamos, voltar à vida civil em função de problemas físicos e psicológicos. E, dentro também desse tratamento diferenciado, os milhares de brasileiros que também contribuíram para a frente da Segunda Guerra com os chamados soldados da borracha, né, recrutados principalmente no Ceará, em função da seca, e que foram, né, lotados literalmente no norte por conta da borracha, sem direitos trabalhistas, sem um tratamento condigno, e depois de anos e anos é que eles vão ter seus direitos reconhecidos e equiparados, né, digamos, quanto ao sacrifício aos pracinhas, né? Professor, o primeiro destacamento militar brasileiro chega à Itália em 16 de julho de 44 e o retorno se dá entre julho e outubro de 45. Foram 11 meses de combate, 11 meses de campanha. O desfile da Vitória, então, ele foi em 18 de julho de 45, e o desfile da Vitória traz, então, um novo ânimo político, sim, inclusive, para a população brasileira, que passa a contestar a figura do presidente Getúlio, sim, Vargas. Inclusive, os que retornavam da guerra estavam proibidos de andar fardados ao retorno, de demonstrarem medalhas ou então de fazerem discursos públicos. Era uma medida do governo, então, para evitar uma politização daquelas figuras. Já provavelmente preocupado o governo, né, tendo em vista que desde o final da Primeira Guerra Mundial as Forças Armadas já tinham essa preocupação política, né, tanto que nós vamos ter aí o movimento tenentista, vamos ter, né, inspirando-se em certa medida até também na Turquia, né, os oficiais chamados jovens turcos, né, e em 45 isso vai se acentuar, né, porque o regime já estava com 15 anos, né, e você luta contra o nazifascismo, contra a extrema-direita, e chegando aqui vai se adequar a um regime de extrema-direita, né? Então o governo tinha de se preocupar, mas mesmo assim não foi suficiente, né? E em dezembro de 45 ou Getúlio renuncia ou Getúlio é deposto, dependendo da versão, né? E 3 generais fortíssimos, muito, digamos assim, com bastante poder, com bastante força, Cordeiro de Farias, Gaspar Dutra e Góes Monteiro, cercam o Palácio Presidencial, não é isso? Dando praticamente fim ao Estado Novo. E aí Vargas volta para o Rio Grande do Sul, de onde depois, aí sim, pelo voto, ele legitimamente retorna ao poder, né? Então, a insistência do grupo de Vargas em participar na Segunda Guerra com os efetivos, não só com a cessão das bases, terminou contribuindo para a queda do próprio regime. São as contradições da política, né? Nem sempre perceptíveis naquele momento da tomada de decisão, né? Voltando à foto, então, a gente vê ali no canto o Hotel Glória, aterro do Flamengo, ou melhor, Praia do Flamengo, onde mais à frente, na cidade, na capital do país, Rio de Janeiro, e mais à frente vai ser construído, então, um monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Sim, até hoje lá presente. Né? Até hoje lá presente, com os restos mortais dos abatidos, dos falecidos, dos mortos na Segunda Guerra Mundial. Professor, Volta Redonda, ela é resultado de uma
de uma adesão do Brasil aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ou já vinha sendo tratado antes mesmo da guerra essa possibilidade dessa ajuda americana? É uma negociação que Vargas faz, uma barganha, porque os alemães, através do grupo Krupp, que então era o maior grupo siderúrgico da Europa e um dos maiores do mundo. E quando eu falo Volta Redonda, eu falo da Companhia Siderúrgica Nacional, sediada lá em Volta Redonda. Os alemães, então, queriam investir no Brasil e os americanos, então, ofertam, digamos, uma usina siderúrgica de maior porte e de construção mais acelerada. Né? Então, o grupo de Vargas, que tinha um filogermanismo, né, entre alguns militares, o próprio Dutra, né, se vê então obrigado a recuar, até porque, caso os americanos não conseguissem pela diplomacia, certamente eles iriam pela força, que era a ocupação das 3 bases, né, onde seriam as 3 bases: Recife, Natal e Fortaleza. Né? Foram 3 praças fundamentais para o êxito norte-americano e, por conseguinte, para a vitória sobre a extrema-direita, porque os aviões não tinham um alcance de voo como os de hoje. Então, sair do Brasil e chegar até a África, Senegal, foi fundamental. Né? Então, o Brasil contribui com as vidas dos pracinhas e com esforço, e também com as 3 bases. Né? Então, é um ponto, né, que deveria ser mais estudado, inclusive. Né? Mais uma vez, então, tivemos a participação do professor Virgílio Cacheta Reis, que analisou conosco a foto do embarque dos pracinhas para a campanha na Itália na Segunda Guerra Mundial. Agradecemos a sua companhia e aguardamos vocês no próximo A História da Foto.